Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, módulo 2 aí, estamos estudando aí o título 7 dos crimes contra a família, no capítulo aí 3 dos crimes contra a assistência familiar. E agora a gente vai passar aí para o artigo 245, o tipo penal definido no 245. Todos os tipos penais aqui são dolosos e a ação penal ela é pública incondicionada. Então vamos lá, entrega de filho menor à pessoa inidônea. O que é pessoa inidônea? Pessoa inidônea é aquela pessoa que coloca em risco tanto material quanto moralmente a pessoa entregue. Então vamos lá, entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Então aqui ele vem e fala menor de 18 anos. Então, menor de 18 anos, a prova no processo penal, ela deve ser feita através de um documento hábil, de um documento que possa demonstrar essa circunstância, essa situação. Então, nesse caso, lá nos termos do Código de Processo Penal, é imprescindível juntar essa documentação aqui em relação à prova do estado civil, da idade, nascimento, etc., das pessoas. Aqui já vou falar aqui, detenção de 1 a 2 anos. Detenção de 1 a 2 anos, põe aí ver artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais, e isso aqui é uma infração penal de menor potencial ofensivo. E como a ação penal ela é pública incondicionada, aqui vai incidir, vai ter aplicação as figuras lá definidas nos artigos 76, que é a transação penal, e 89, que é a suspensão condicional do processo. O núcleo do tipo é entregar. O que é entregar? Entregar é efetivamente colocar aí à disposição, ou seja, que é deixar o filho de menor de 18 anos aos cuidados da pessoa inidônea. Mas também é outra coisa que tem que ficar demonstrado, caracterizado, é que o agente, sujeito ativo, ele tem que ter o conhecimento de que trata-se de pessoa inidônea. Outra questão, é um crime próprio, porque aqui entregar filho menor de 18 anos, então é um crime praticado pelos pais, é um crime aí próprio, ou nessa circunstância, ou nesse caso aqui, não tem como imputar o crime a outras pessoas aqui, aos guardiães, tá? Então aqui não, aqui só cabe aos pais. Então vamos lá, detenção de 1 a 2 anos. No parágrafo 1º e parágrafo 2º, nós vamos ter as figuras qualificadas. Então, o Código Penal brasileiro fez aí a questão das figuras qualificadas. Entretanto, antes de passar a leitura, já vou fazer a advertência e pedir aos senhores para colocar uma indicação aí. Ver os artigos 238 e 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, da Lei 8.069 de 90. Esses dispositivos revogaram tacitamente aí os parágrafos 1º e 2º aqui, que são figuras qualificadas. Aí vem o legislador e coloca: a pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Isso é regulado lá no 238 e 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o parágrafo 2º incorre também na pena do parágrafo anterior, ou seja, pena de 1 a 4 anos de reclusão, quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado ao envio do menor para o exterior com o fito de obter lucro. Isso aqui é mais ou menos aí o tráfico de pessoas para o exterior, de menores para o exterior, certo?
Então está previsto aqui a observação que deve ser feita para os senhores aqui é essa de que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que são figuras qualificadas, só para lembrar, o crime é qualificado quando há uma alteração dos limites da pena para mais. Lá em cima era detenção de 1 a 2 anos, aqui embaixo passou a ser reclusão de 1 a 4 anos. Então são figuras qualificadas. O objeto material aqui, o próprio tipo penal é estampado, é escancarado, ou seja, o filho menor de 18 anos. E o objeto jurídico aqui continua sendo o mesmo aí do capítulo, ou seja, a assistência familiar, ou seja, se acontecer a entrega aí do filho menor à pessoa inidônea para deitar sobre ele seus cuidados, vai colocar aí em risco a entidade familiar, vai desagregar a entidade familiar. Nesse caso, vai ocorrer aí a adequação da conduta do agente à previsão legal. Mas é imprescindível que o agente saiba dolo direto ou deva saber dolo indireto aí. Então, nessas circunstâncias também a gente tem que trabalhar esse processo. Lá, quando vocês estudaram lá o crime qualificado de receptação, vocês viram o parágrafo 1º lá do deva saber. Deva saber é uma questão de dolo eventual. Existem alguns autores, vocês vão ver nas obras aí, que falam deva saber, ele dá indicação de culpa. Só que quando vocês depararem com isso, vocês não podem esquecer de voltar lá no parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém é punido aí, senão quando pratica dolosamente. Então aqui o crime culposo ele tem que vir expressamente previsto nele, salvo os casos expressos em lei. O que é? O crime é culposo, se o crime é culposo. E aqui quando ele fala deva saber, ele está se referindo exatamente àquela questão lá do dolo eventual, e não aí a questão da culpa, tá? Então isso aqui tem que ficar muito claro para os senhores aqui. Crime próprio especial, eu já falei, sujeito passível menor de 18 anos de idade, ou seja, quando a gente fala em menor de 18 anos de idade, vocês têm que se pautar que tanto aí a criança ou adolescente. Criança de 0 a 12 anos, adolescente de 12 até os 18 anos aí, conforme previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O elemento subjetivo é o dolo direto, então o elemento subjetivo aí deve saber, e o dolo aí indireto aí, quando fala em deva saber. Então essa questão aí do crime culposo, como eu disse para vocês, da questão do elemento subjetivo, de alguns sustentar isso aí, a gente tem o princípio aí da excepcionalidade do crime culposo, por força do artigo 18, parágrafo único do Código Penal Brasileiro. É um crime material ou causal. Por que é um crime material ou causal? Porque é necessário demonstrar que a entrega a uma determinada pessoa inidônea colocou em risco, colocou aí em prática a segurança material ou a segurança aí, no caso aí, moral do menor de 18 anos. A ação penal pública condicionada, a gente já falou desde o início. 9.099 de 95, a lei 9.099 de 95. Nesse caso aqui, como a sanção penal é de 1 a 2 anos, incide aí o artigo 76 e o artigo 89 da 9.099. O próximo tipo penal aqui é o abandono intelectual. Aqui vocês vão ver a mesma coisa, sem justa causa. Sem justa causa é elemento normativo do tipo que aí efetivamente pode ser demonstrado de forma diversa. Nesse caso, eu deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar,
detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. O crime é doloso, é infração de menor potencial ofensivo, cabe aí o artigo 76 e o artigo 89 da 9.099 de 95. A gente tem que colocar aqui de início desse tipo penal a questão do ensino domiciliar. No Brasil é vedado o ensino domiciliar, ou seja, é necessário que os pais encaminhem os seus filhos para uma escola regular, porque a lei de diretrizes e bases da educação, ela não permite à família educar seus próprios filhos. Faz parte aí do nosso ordenamento jurídico a educação através da escola, através da questão da matrícula em uma escola, seja pública, seja privada, mas autorizada a funcionar. Os pais não podem educar os filhos. Se os pais se negarem a matricular os filhos, encaminhar os filhos para a escola, eles estarão cometendo aí o crime de abandono intelectual. E existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. E o elemento aqui normativo do tipo é sem justa causa. Sem justa causa porque de repente a criança tem uma doença, tem efetivamente uma patologia que impede o convívio com outras pessoas. Nesse caso, os pais podem efetivamente fazer um ensino em casa, mas desde que isso aí seja demonstrado, desde que em algumas situações ele venha aí a justificar a questão de não enviar o filho para a escola e fazer o ensino em casa. Então aqui, outra coisa, é um crime próprio. Por que é um crime próprio? Porque exige uma condição especial de sujeito ativo, qual seja, serem pais da criança. Então é um crime bipróprio. Por que é bipróprio? Porque existe também a condição especial do sujeito passivo, que são os próprios filhos aí dos pais autores da infração penal. Nesse caso é crime bipróprio aí. Então, crime próprio especial, porque somente os pais praticam. Sujeito passivo, então, seriam os filhos aí menores. Instrução primária. O que é instrução primária? Não há unanimidade em relação à expressão instrução primária. O que é idade escolar? A idade escolar aí, a doutrina majoritária, a jurisprudência, entende que vai dos 4 aos 17 anos. Entretanto, tem uma corrente doutrinária que fala que vai aí dos 6 aos 14 anos, mas prevalece o entendimento que é aí dos 4 até os 17 anos, conforme se está lá do artigo 208 da nossa Constituição Federal. O próximo tipo penal é o artigo 247, que não tem nome ou indicação marginal aí, tá certo? Não tem rubrica ou indicação marginal, mas a doutrina se incumbiu de nomeá-lo, de adjetivá-lo aí de abandono moral. Então, permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. O que é casa de jogo ou mal afamada? Casa de jogo é onde se faz aposta, é efetivamente onde se joga a valer, onde ali as pessoas apostam e depois vão efetivamente, se ganharem, obterem o pagamento de um prêmio. Ou conviva com pessoa viciosa ou mal afamada. O que é mal afamada? Mal afamada é aquela casa onde ali são praticadas desvios morais, seja aí em relação à sexualidade, mas assim, em relação à sexualidade tem um tipo penal específico aqui. Em relação ao próprio convívio, bebida, droga, etc. Ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Pessoa viciosa ou de má vida são aquelas pessoas desviantes, são aquelas pessoas que não cumprem aí a legalidade. Então seriam aqueles criminosos, pequenos criminosos, pessoas que usam droga, etc.
Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo. São aqueles filmes, seja peças teatrais, etc., que vêm a incutir na ideia da pessoa a perversão, seja ela moral, seja ela material, ou seja, que ensina a roubar, que ensina a matar, que ensina a não respeitar, que ensina a se prostituir, que ensina e etc. Ou seja, são aquelas condutas desviadas tanto da lei quanto aí das questões até morais, religiosas e etc. Então a pessoa deve se pautar no meio aí em que vive, no meio social, com aí a questão da educação. Então, se efetivamente ele vai frequentar esses capazes, esses espetáculos são capazes de perverter, vai caracterizar. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. Então aí o menor aqui de 18 anos residir ou trabalhar em casa de prostituição. Casa de prostituição são aquelas casas onde é feito o comércio aí carnal, ou seja, a sexualidade, o comércio ligado à sexualidade. Mendigo ou serviço de mendigo para excitar a comiseração pública, ou seja, é pegar um menor e colocar o menor pedindo dinheiro às pessoas para manter a pessoa. Bem lá, a pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. A infração penal, o preceito secundário é muito pequeno, então nesse caso aí é praticamente inócuo. Infração penal de menor potencial ofensivo, ação penal pública incondicionada e doloso. É um crime simples que pode ser praticado protege um único bem jurídico tutelado, e um único bem jurídico aí é assistência familiar. É um crime próprio porque exige aí a condição aí especial do sujeito ativo. Formal de consumação antecipada, porque não é necessário provar a corrupção do menor. É um crime de perigo concreto, porque necessariamente você tem que verificar aquelas condições, se o filme vai colocar, se é casa de jogo, se não é, e etc. É um crime de forma livre, que pode ser praticado de qualquer forma, televisão, teatro e etc. Crime comissivo ou omissivo próprio ou puro. Por que comissivo? De ação aí são aqueles em que a conduta permite a ação aí, permitir alguém, então você colocar a pessoa para residir e efetivamente impor que ela venha residir, você está praticando. E o omissivo impróprio é tolerar que ela vai para a casa de alguém, tá? Seria aí o exemplo que vai adequar. É um crime de concurso eventual. Por que concurso eventual? Porque necessariamente uma só pessoa pode cometer, não é necessário aí, a existência de mais de uma pessoa no polo ativo. Unissubsistente ou plurissubsistente. Bem, o que é unissubsistente? Unissubsistente é quando ele se consuma com uma única ação e não é possível a tentativa. E plurissubsistente quando é possível a tentativa. Quando ele fala aqui, permitir alguém frequente espetáculo capaz de pervertê-lo. Ou a gente permitiu ou não permitiu. Se permitiu, está caracterizado o crime. Aí resida o trabalho em casa de prostituição. Nesse caso aqui, o agente pode ser efetivamente aqui, fracionar a conduta. Ele permite que a pessoa vá, mas alguém impede. A mãe impede, o pai impede. Se a mãe deixa, o pai impede. Se o pai deixa, a mãe impede. Nesse caso aí, você tem a questão do crime tentado. A questão dos elementos normativos. Todos os incisos aqui têm elementos normativos. Elementos normativos são aqueles que demandam juízo de valor. Aí vem lá, casa ou de jogo ou mal afamada, espetáculo capaz de pervertê-lo, casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo. Então isso aqui é tudo elemento que demanda juízo de valor. E se demanda juízo de valor, efetivamente vai caracterizar aí a questão do elemento normativo do tipo. A consumação. Nas modalidades, frequentar casa de jogo ou mal afamado e frequentar espetáculo capaz de perverter ou ofender o pudor, trata-se de um crime habitual, reclama habitualidade, ou seja, que seja com frequência. A assistência eventual a isso aí não é
caracteriza, tá certo? Agora, em relação aí nas espécies, conviver com pessoa viciosa ou de má vida e residir ou trabalhar em casa de prostituição, exige a permanência do menor de 18 anos nesse local. E aí, a permanência, ela induz aí a questão do crime permanente. Crime permanente é aquele em que a conduta do agente, ela se prolonga, ela se protrai no tempo. E nesse caso aí, pode ensejar a prisão em flagrante delito enquanto a criança estiver, o menor aí de 18 anos, estiver submetido a essa situação nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, tá? Então lá vocês vão encontrar aí que a prisão em flagrante delito, ela pode ser realizada a qualquer tempo. A ação penal é pública incondicionada. Então aqui a infração penal de menor potencial ofensivo, já falei, e abandono moral e entrega de filho, abandono moral e entrega de filho menor à pessoa inidônea. O crime definido no artigo 245, ele consiste numa forma ativa do abandono moral. Então, 245 vai constar uma forma ativa do abandono moral, no qual o agente vai fazer entrega ao menor de 18 anos à pessoa inidônea. Por sua vez, aqui no artigo 247, representa a forma passiva do delito, ou seja, o agente tolera aí que a criança ou a menor assista, seja submetido, se venha efetivamente a pedir esmola. Então, nesse caso aqui, vai ou tenha contato aí com pessoa de índole inadequada. Então, a distinção lá no 245, forma ativa. No 247, que é o tipo penal que nós estamos estudando, forma passiva. Falta para nós ver aí o último capítulo, que é o capítulo 4, dos crimes contra o pátrio, poder, tutela ou curatela, 248 e 249, para a gente ingressar lá no próximo tipo, que é os crimes contra a incolumidade pública. Bons estudos!